Olá, pessoal. Nós estamos nos nossos grupos aqui, aliás, eu aproveito essa oportunidade para convidá-los a participar dos nossos grupos. Nós temos 3 ou 4 grupos sobre alienação parental, debates jurídicos e tal, o pessoal está lá discutindo. E eu comentei uma publicação do Rodrigo da Cunha, que é o presidente do IBDFAN, sobre psicanálise, e um colega disse, por que você não explica melhor? Eu disse, eu acho que eu vou fazer um vídeo. E aí eu falo disso para mais pessoas, além do nosso grupo, né? O Rodrigo escreveu o seguinte... E eu quero deixar bem claro que eu respeito muito o Rodrigo. Eu acho que no Brasil quem melhor defende agora da compartilhada como realmente deveria ser é ele. Inclusive é outra pessoa que contribui bastante nesse debate sobre a mudança de endereço. Ele tem vários vídeos falando disso, né, do inciso 5º do artigo 1634, como ele não é respeitado justamente porque a guarda compartilhada não é respeitada. Mas ele diz o seguinte no comentário dele: foi a psicanálise que trouxe para o direito de família a compreensão de que a maternidade e a paternidade são funções exercidas, fazendo surgir daí novos institutos jurídicos, como guarda compartilhada, o conceito, né, a alienação parental e abandono afetivo, etc. É estranho porque o debate internacional sobre isso nos permite afirmar que é exatamente o oposto. O século XX é a história de como pais e mães lutaram contra a contribuição da psicanálise para que mães pudessem, por exemplo, trabalhar e pais pudessem conviver com seus filhos. Havia uma resistência da psicanálise porque ela é extremamente dogmática e refratária à ciência, refratária ao conhecimento técnico. Havia uma resistência em aceitar os resultados científicos que eram conquistados, né, por quem pesquisava, e até porque esses resultados questionavam a dogmática da psicanálise. E esse é um dos grandes problemas. Vários autores dos anos 70 e 80 diziam isso: olha, a psicanálise ela não vem junto com o resto da psicologia, ela ficou lá. Tanto que até hoje psicanalistas ainda dizem que o autismo é provocado pelas mães frias, que é uma tese defendida por um psicanalista nos anos... quando ele publicou aquilo, anos 60, por aí, mais ou menos, o Bruno Bettelin. E é um negócio que foi abandonado, ninguém mais fala disso, mas os psicanalistas, hoje, claro, é politicamente incorreto dizer isso, então eles dizem de uma maneira eufemística, eles fazem voltas, eles não é isso, é que o vínculo da criança, mas eles, como eles são dogmáticos, eles não se reportam a dados empíricos, a ciência, a experimentação. Ontem eu fiz um post, e hoje também, sobre direito de família ou essas relações familiares, baseado em evidência, em ciência. Se você pesquisar os principais defensores de fixação de lar de referência, que não tem nenhum fundamento, são autores psicanalistas que têm uma dogmática. Não existe pesquisa, né, que mostre que, por exemplo, guarda alternada, nem sei o que as pessoas querem dizer com isso, é ruim para a criança. O que existe é uma tese de que a criança é assim, assim, assado, e que por conta disso ela precisa disso, disso e daquilo. Um dos primeiros pontos dessa tese é que a tese de que a criança precisa da mãe, exclusivamente da mãe, que só a mãe pode fornecer uma espécie de cuidado diferente. Isso foi abandonado pela ciência, mas isso ainda é defendido pelos psicanalistas. Existe um conceito muito importante nos anos 60 até os 80, que era o chamado privação materna. Tem uma autora no direito de família bastante conhecida, também psicanalista, que ela fala: olha, esse conceito aqui é uma coisa tão estabelecida, as pessoas não falam disso, é estranho que não falem. Claro que não falam, porque isso foi refutado nos anos 70. O Michael Hutter tem vários livros sobre isso, e não é o único. Vários outros autores mostraram que esse conceito não se sustenta. Eles entendiam, psicanalistas especialmente, que, veja bem, a psicanálise entende que os problemas são derivados de traumas da infância, os traumas provocados pelo principal cuidador, que era a mãe. Então a mãe provocava traumas na criança, e provocava o autismo, problemas com drogas, gravidez na adolescência, tudo estaria relacionado com a relação materna no começo da vida, né, da influência ruim da mãe, um problema que as mulheres lutaram muito contra essa interpretação. Elas queriam trabalhar, por exemplo, e diziam: não pode, porque você tem que ficar cuidando. Se você não ficar cuidando... E até hoje essas ideias elas são repetidas no direito de família. Você abre um livro do Rolfo Madaleno e ele está dizendo que as crianças até 1 ano e 8 meses elas têm problemas em creches. E isso já foi refutado faz muitos anos, ninguém mais sustenta isso no debate da psicologia, mas está lá nos livros. Por quê? Porque está no livro da Anna Freud e do Goldstein, que é a grande obra assim, de direito de família com uma pegada psicanalítica, né? Os autores todos eram psicanalistas, e é um livro que defende a alienação parental. Vou repetir, ele defende a alienação parental. A Anna Freud e o Goldstein diziam que o guardião tinha total autonomia para dizer se a criança teria ou não
convivência com outro genitor. Ele poderia dizer que não, e o Estado não poderia, segundo esses autores, impor convivência, porque seria muito ruim para a criança. E aí vem um outro ponto que vem da psicanálise, que é o seguinte: a criança só entra em uma relação sadia com o pai se ela vê que esse pai é importante para a mãe, porque a mãe é a figura de apego, o primeiro cuidador. Posterior à psicanálise, autores como Bowlby, a Ainsworth, né, eles trabalham com alguns conceitos derivados da psicanálise e tentam provar isso de modo científico. E eles dizem que a criança tem uma relação de apego, isso vem lá de Freud, né, das relações objetais, que a criança tem uma relação de apego com a mãe, que é uma relação que molda a relação com os outros. E aí, o problema dos pais separados. Se a mãe não tem uma relação boa com o pai, então esse pai não é benéfico para a criança. Isso é conhecido, quem conhece essa literatura sabe, tem vários psicanalistas que depois começaram a dizer, não, peraí, mas... Tanto que o Martin Richards, que é um autor que não é psicanalista, diz, olha que estranha essa tradição que dizia que o pai era importante, ela passa a defender a exclusão do pai da vida da criança. E a mãe não poder trabalhar e tal. Então surgiram vários autores que não estavam ligados a essa tradição. E o grande problema dessa tradição é que ela, de alguma maneira, ela não evolui. Eu disse, não, mas eu conheço gente que diz diferente, claro, porque como ela é dogmática e como ela não tem um cerne, um núcleo, você vai dizendo qualquer coisa, você tira... Por exemplo, a Françoise Doutor fazia análise em criança, Freud é terminantemente contra isso. E aí todo mundo diz, não, mas Freud disse que era errado. Mas e se essa fosse uma evolução natural da área? Ninguém pergunta para o criador da vacina se a vacina da Covid é boa. Vamos ver o que ele escreveu sobre a vacina da Covid, se ele autoriza o uso. Não é assim que nós produzimos, né? Ninguém fica dizendo, será que a Marx aceitaria as bitcoins? Ou Weber, ou Ricardo? Não. A ciência, ela vai ignorando os criadores. O Milton Friedman, na economia, contribuiu muitas coisas que ele defendia, já foram abandonadas pelo cânone hoje, não é pela ortodoxia. Um grande economista, eu gosto muito dele, mas já foi. Ninguém mais entende daquele maneira, não dá conta do problema. A ciência é um barco furado que vai se consertando ao longo da trajetória e tá tudo certo, ela vai andando. Mas a ciência, a dogmática, ela sempre volta. O que Freud quis dizer, o que Lacan quis dizer, não importa. Você veja, os livros de direito de família hoje, que falam desse tema, que defendem, por exemplo, lar de referência, que é uma coisa que não tem lugar nenhum isso. Onde é que você vê isso? Em autores ligados à psicanálise, como a Ana Freud, como a Françoise Doutor. Aí a Françoise Doutor diz, criança tem 3 contínuas. O que isso significa? Onde é que você tira isso? Você tem que entender a obra dela. Então, você tem que ir se aprofundando na obra. O que o Lacan quis dizer no discurso da montanha do Lacan 36, na melhor tradução possível, o que ele entendia por borderline. Não preciso saber o que o Lacan entendia por borderline, se alguma vez ele falou de borderline. Eu vou ver o que o DSM fala de borderline e vou estudar o que a pesquisa científica hoje fala disso. Né? O neurose, psicose, o borderline, o Lacan dizia que não interessa o que o Lacan dizia, sinceramente. Não interessa o que a Ana Freud dizia. Interessa se isso se essas teses elas não se chocam com o que é defendido hoje, por exemplo, a privação materna. E aí a pessoa diz, não, mas olha aqui, ó, esse guru está dizendo da privação materna. Pois é, só que ninguém sério mais fala disso, ninguém usa esse termo mais. Os artigos dos anos 70 praticamente começaram a abandonar. Às vezes é engraçado você ver as pessoas, elas são um pouco psicanalistas, aí elas pegam Bowlby para dizer do apego. O Bowlby, no último livro dele, de 88, ele diz: a psicanálise se diz uma teoria do desenvolvimento infantil, mas não há uma área em que ela seja mais fraca como o desenvolvimento infantil. O Bowlby, né, o pai da ideia da teoria do apego e tal, tentou cientificizar toda essa suposta relação da criança com o outro genitor. Você tem documentos nos anos 70 e 80 de grupos de psiquiatria dizendo que a criança forma vínculos com mais de uma pessoa. Outros, e portanto negando a tese de que o vínculo é exclusivamente com a mãe, que a relação do pai com a criança é mediada pela mãe. Outros autores rejeitavam a ideia de que existe uma necessidade da criança ter uma residência, ou que você teria um problema de dormir num outro lugar. Quer dizer, ninguém fala mais disso. Na literatura técnica, aliás, ninguém fala de psicanálise. Na língua inglesa, você não vai encontrar. Esses livros, Ana Freud, Françoise Doutor, ninguém fala. Eles são falados no Brasil. Por isso que eu fiz um post dizendo, olha, precisamos de um direito de família científico, voltado para evidências, e não para o misticismo, para o ocultismo, porque isso, em grande medida, é o ocultismo. Eu disse porque sim. Qual é a função da Françoise Doutor? Você acha que o doutrinador que colocou ela lá no livro, ele sabe o que ela quer dizer?
porque ele domina o livro, porque ele domina a literatura dela, ele passou anos estudando, tentando entender o que Lacan quis dizer, sendo que as próprias pessoas que estudam Lacan não sabem o que ele quis dizer, talvez nem ele soubesse. O Noam Chomsky diz que o Lacan é um charlatão, e há muitas pessoas que pensam isso. Não vou entrar no mérito, mas vem, aí você acha que um doutrinador que fala de direito de família, ele entende o que a Françoise quis dizer quando falou que a criança tinha 3 contínuas? Ou falou que a criança não pode porque a função paterna, isso é outra coisa. Muitos autores criticam a psicanálise por reduzir a paternidade ou mesmo a maternidade a funções, como se você fosse uma espécie de carimbo, você faz isso e aquilo. Qual é a função do pai quando você tem 30 anos? Ou quando você tem 40? Ah, não, a criança não vai ir bem. Todos nós matriculamos crianças nas creches com 6, 7 meses. E aí quando você tenta fazer um pernoite com o pai, não pode porque a psicanálise não sei o quê. Não, não dá. Né? E não é real, não é verdade que a psicanálise... Pelo contrário, você tem Martin Richards, vários outros autores. O pai da psicologia comunitária também fez várias críticas ao livro da Ana Freud. É um livro que você não encontra. Veja, no Brasil você encontra o Eduardo de Oliveira Leite falando bem disso, o Rolf Madaleno falando bem disso, o Valdir Guizardo Filho falando que são opiniões balizadíssimas. Só que não tem uma nova edição desse negócio em língua americana, em língua inglesa, né, nos Estados Unidos, eu queria dizer. Há pelo menos 20, 30 anos dos livros da Ana Freud, por exemplo. O professor doutor ninguém sabe que existe. Mas de onde é que vem essa autoridade? Não vem, isso é cacuete, isso é o costume de citar essas pessoas, porque não conhecem outros. Ninguém fala da Ana Freud, a não ser para achar exótico. Para dizer, olha que ideias estranhas que eram defendidas lá nos anos 70. Ninguém leva a sério isso, e é só consultar a literatura. Tem um livro, o Goldstein, que é o autor junto com a Ana Freud, ele escreve, não sei se é 91 ou 99, ele escreve um artigo ainda contra a guarda compartilhada, e é chocante, porque todos os autores ali naquele livro defendendo a guarda compartilhada, a convivência equilibrada e tal, e ele com retomando aquelas ideias assim completamente anacrônicas da psicanálise, aquelas coisas de privação materna, que as pessoas retomam hoje, esquisito, esse doutorado que eu falo, de 2011, procurem aí, com todo respeito, mas ele parece até engraçado, porque parece que ele não acompanhou os últimos 40 anos do que foi discutido. Inclusive, insinua que o autismo é provocado pelas mães frias e tal, que era a tese que foi abandonada lá atrás. Enfim, é isso que pediram para eu fazer um comentário sobre isso. Aguardem meu livro, eu conto essa história de maneira muito mais rigorosa e muito mais longa, um pouco dessa história do debate nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? De como as ideias da psicanálise foram sendo colocadas de lado e foram adotando ideias mais ligadas à ciência, né? À pesquisa científica e não a dogmas, interpretações, narrativas. Assim que eu terminar de escrever, eu publico e aí vocês vão ter a oportunidade de ler essa história, que é uma história muito interessante dos anos 80, né? Porque eu escrevo esse livro para tentar entender de onde é que vem a ideia de que a criança não pode dormir na casa do pai, né? De onde é que veio isso? E aí eu cheguei nessa história dos anos 60, 70 e 80 e eu conto isso no livro. Ó. Então é isso aí. Entre nos nossos grupos, sigam a página do André, Alienação Parental Brasil, ele faz um trabalho muito bacana divulgando os vídeos, os materiais, fazendo um hub de ideias contra a alienação parental e a favor da convivência equilibrada, da igualdade familiar, né? Dessa visão assim de que pai e mãe são igualmente importantes. Não só porque pai e mãe são igualmente importantes para a criança, mas porque a criança é importante para os pais, né? E aí outra parte do meu livro que eu acho que vocês vão gostar é sobre o supremo interesse do menor, mas aí vocês vão ter que comprar o livro que também, né? É isso aí.